Hoje é segunda-feira, dia 21 de janeiro de 2019 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, reconhecimento facial, Apple Watch analógico, certos e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Hoje a gente tem um bom desenvolvimento tecnológico, as coisas funcionam mais ou menos bem e às vezes a gente esquece como os serviços fundamentais são fundamentais. E eu tô com um vazamento de água e é uma coisa burocrática, tem que quebrar, reparar, é bem chatinho e ainda para arrematar, tô com falta de luz, falta de internet, até vai, né? A gente corre pro smartphone, faltou luz também, ok, né? Tem smartphone, acaba sendo o nosso centro. O problema é que tem uma função ainda que o celular não consegue fazer, que é a questão do ar-condicionado, porque com esse calor do Rio de Janeiro, vou te falar, hein? Notícias. Cocatec. Em tempos de PSL na China, não é só PSL, também tem deputado do DEM na China que tá causando aí polêmicas políticas. O pessoal tá mais preocupado com de onde tá vindo a tecnologia, tá mais preocupado que tá vindo da China com a tecnologia em si. Política, a parte, já falei aqui, a gente já tá usando essa tecnologia de reconhecimento facial, inclusive aqui no Brasil, nem precisava ter ido pra China. É uma questão de tempo para esse uso se popularizar, é muito mais quando do que se. O que a gente precisa conversar são as implicações de uma tecnologia assim. Nos Estados Unidos, a galera tá pressionando para Google, Amazon, Microsoft não venderem pro governo essa tecnologia. O Google, ok, acatou, falou, não, vou dar uma segurada aqui, deixa eu entender melhor essa tecnologia, mas a Amazon não tá tão favorável assim. O sistema da Amazon é o Recognition, tem algumas falhas, identificou erroneamente membros do Congresso americano, parece que tem um certo viés em cima de negros, tem um erro maior. Na Austrália, você tem um viés em cima dos nativos australianos, que seriam os nossos, entre aspas, índios. Essa questão do erro, eu nem vou comentar, porque eu acredito, você que trabalha com tecnologia, alguma vez você fez algum teste em cima de índio? Então, óbvio, a questão de tempo para ser aprimorado justifica, não justifica, mas é assim que funciona. A gente tem que fazer melhor, a gente tem que aprimorar. Não consigo enxergar ainda um viés proposital para complicar a vida de determinadas minorias. Acho que em função de serem minorias, de você não ter um bom estudo estatístico para levantar as populações e fazer os testes, acaba dando esses erros, mas são os erros, eles vão ser consertados. O problema são as implicações sociais dessa tecnologia, que é exatamente o que fala, né, a galera lá nos Estados Unidos, falando para não vender essa tecnologia para o governo, que a gente ainda não entende. Isso vai ter implicações na segurança pública, ameaça às liberdades individuais e, como falei, ele já está sendo usado e a gente não vai parar de usar, porque, digamos, você está saindo de um país, você mostra ali o seu passaporte, mas será que você é você mesmo? Ali você tem um uso sob demanda do reconhecimento facial e isso não vai parar, isso vai ser cada vez mais popular. Essa consulta sob demanda vai ter erros? Sim, vai ter erros, mas vamos colocar os erros de lado. O problema dessa tecnologia é quando você associa, você espeta isso em tempo real com os circuitos de TV. Isso é um processamento de dados gigantesco. A China conseguiu resolver isso. Você consegue fazer em ambientes controlados, shows, foi o caso da Lady Gaga, estádio de futebol, você passa, né, o FBI passa em cima da plateia para ver se pega alguma coisa, tem até um tempo de resposta, mas você vai ficar naquele ambiente controlado, sei lá, 1 hora, 2 horas, você não precisa ter o tempo real. Agora, quando você tá num circuito de TV ligado nas câmeras, aí a coisa muda de figura, porque você consegue saber onde é que tá a pessoa exatamente. No caso nosso aqui, a gente tem, no Brasil, a gente não tem tanto essa coisa de anonimato, mas nos Estados Unidos isso é um pouco mais forte. Na China, você não tem anonimato nenhum. Tem até um aplicativo que mostra perto de você quem tá devendo, quem tem dívida e o motivo da dívida. Não é uma coisa aqui no Brasil, isso seria um constrangimento para você ver como é que tem diferenças culturais. Imagina quando você junta isso no circuito de TV com geolocalização e aí você consegue saber, colocar uma pessoa vamos pensar aqui, situações embaraçosas, terapia de casal, numa clínica clandestina de aborto, tratamento de drogas, tratamento de doenças mentais, até coisinhas mais leves, como, né, que a gente tem preconceito, uma baladinha LGBT. Se tem um website que a gente não gostaria, né, que a gente coloca no modo
privado a gente apaga do nosso histórico. Imagina locais do mundo real. Imagina isso caindo na mão da hackeragem. Não tem muita diferença entre mundo real e mundo virtual. Aqui no Rio de Janeiro, o cara que tá assaltando na rua, ele pega a arma dos traficantes, ele aluga a arma dos traficantes para fazer um ganho, e no final do dia paga a diária da arma. No online, você tem a hackeragem que produz as ferramentas de invasão e você tem a galera que executa os ataques propriamente tal, que contrata os que constroem, alugam a tecnologia. Seriam os fabricantes de armas, no paralelo com os traficantes. Não tem a questão da hackeragem. Outro ponto também, o ponto jurídico. Imagina, tô até também esquecendo a questão dos erros da própria tecnologia, mas imagina os problemas, né? A gente teve juiz de primeira instância retirando o WhatsApp do ar. Por mais que você até considere que isso é certo, e não vou entrar aqui nesse mérito, mas levando em consideração que foi revertido o processo de tirar o WhatsApp do ar pela própria justiça, a gente pode dizer que isso foi errado. Como teve, e não é só uma questão de juiz de primeira instância, você teve ministro do Supremo mandando soltar não sei quantas pessoas, e horas depois o grupo de ministros propriamente desfez a decisão. Então é algo que a gente precisa aprender a lidar socialmente, juridicamente, com a hackeragem, mas que vai acontecer, isso aí não tem a menor dúvida. Tendência, você já sabe, é a questão de inteligência artificial. Apple, Google, Microsoft, Amazon, Intel, tá todo mundo nessa corrida pelas startups de inteligência artificial. Tem a questão de saúde também. A Verily, que é o braço de saúde do Google, Alphabet, na verdade, conseguiu liberação pro relógio com eletrocardiograma, tá testando aquelas lentes com monitoramento de glicose, lente de contato. A startup que fazia análise do sangue, não era Thanos, Teranos, falhou miseravelmente. Tem uma outra, Ambrosia, que também é polêmica toda a vida. Se baseia em fazer troca de sangue. Você paga 8 mil trumps e faz uma transfusão completa do seu sangue por sangue novo, por sangue de jovens. Do ponto de vista médico, é uma transfusão, e isso é um procedimento autorizado. Tem uma questão aí, né, o sangue de jovens. Você pode até imaginar, não, peraí, o sangue de jovens talvez parece uma coisa meio de vampiro, mas você pode imaginar, até dando aqui o benefício da dúvida, porque os estudos ainda não foram liberados, mas comprovariam os benefícios, que seria um sangue com não tantas impurezas. Hemodiálise talvez seja, né, um processo parecido. Dá pra gente imaginar alguns cenários. Isso tem toda a pinta de ser paliativo, porque, né, os órgãos, né, os rins vão continuar, entre aspas, sujando o sangue, mas isso, claro, só é meu palpite. Precisam de dados propriamente tais. Também você tem exploração em patinete, bicicleta, motocicleta também autônoma. A BMW tem uns 4 meses, mostrou a sua solução de motocicleta autônoma. Ela dirige sozinha, mó legal, faz curva e tal. Você sobe em cima da moto, é como se você tivesse no carona da moto. Ela é uma motocicleta autônoma. E se você consegue fazer isso com motocicleta, você consegue fazer com patinete, você consegue fazer com bicicleta. Uber montou nessa divisão esse braço que tá chamando de Uber Micromobility Robotics. Meio surreal isso, mas você nem vai mais precisar aprender a andar de bicicleta. Isso vai ser autônomo também. Tem muita gente que não sabe andar de bicicleta. E aí talvez você pense, nossa, meu Deus, que horror, o mundo está ficando muito Nutella. Mas eu nunca matei uma galinha, eu nem sei matar uma galinha. Minha avó matava galinha na fazenda. Em 2 gerações a gente parou de fazer trocentas coisas. E daqui a 2 gerações a gente vai parar de fazer muitas outras coisas. Talvez até parar de aprender a andar de bicicleta, né? Parar de ralar o joelho. Nem mais Mertiolate Nuart vai precisar, porque não vai mais ralar o joelho. O que mais que a gente pode falar? Nessa parte de transporte, Elon Musk falou, ó, vamos mandar uma galera embora aqui, 7% da força de trabalho indo embora, porque esse último trimestre o lucro não vai ser tão bom assim, mas a gente vai ser mais produtivo ainda. Queria robô, né? Não deu muito certo, teve que contratar gente, aumentou em 30% a força de trabalho em 2018, e agora vai ter que mandar um pouquinho embora para equalizar as finanças. O preço da recarga nos superchargers aumentou um pouquinho, seria só para refletir o preço da eletricidade, porque o Elon Musk não quer que os superchargers virem lucro. Meu negócio é carro, eu quero ganhar dinheiro vendendo carro. Vou também abastecer o carro, mas não é com o objetivo de obter lucro. O Google mostrou uma página de como seria se a lei dos direitos autorais lá na União Europeia for aprovado, e mostra no resultado de busca só o link, né? Não vai ter mais nada, vai ter só o link, não vai ter um resumo, não vai ter a manchete, não vai ter imagem, não vai ter trecho, não vai ter nada. Para ter as informações que tem hoje, precisaria pagar um tantinho de direitos autorais, coisa que o Google não quer fazer. Talvez possa sair um acordo aí com alguns canais de notícias, talvez. A Espanha exigiu uma lei parecida, né? Pagamento de direitos autorais, e o Google tirou o Google News do ar. Peraí, tô ganhando dinheiro com isso? Ah, não tô ganhando dinheiro com isso, vambora. Mas você tem parcerias, inclusive aqui no Brasil, você assina um jornal tal. Então, peraí, eu sei que você assina o jornal tal, paywall aqui, então vou privilegiar, na hora que você fizer a busca, vou privilegiar os resultados desse jornal que você assina. DJI, colocando 45 funcionários e
funcionários também em investigação por causa de corrupção. Isso tá bem forte na China agora como um todo. Não é nem pressão internacional, é uma pressão interna mesmo. E aí entra Baidu, entra Huawei, entra Tencent. A Didi, Uber chinesa, mandou quase 100 funcionários embora em 2019 por causa de corrupção, propina, fraude. Tem a pressão externa. O Canadá tá com 10, 20 funcionários da Huawei presos. Talvez até isso tenha motivado a arrumação de casa. A Iridium, lembra da Iridium? Aquela rede de satélites globais? Pois é, agora tem a Certus, que é um sistema global de banda larga, vai até 352 kbps, upload e download. Não é pra gente, é pra aquela galera que fica... Hoje você tem cobertura de celular mais ou menos em 20% da superfície terrestre. Você tem 80% que não tem cobertura, né? Tem um marzão lá que não tem cobertura. Então tá focado nessas áreas terrestres que não tem cobertura, focado nos mares. Aviação ainda não. Aviação ainda vai ter uns zeninhos, porque precisa de certificação. Mas frotas de navios com comunicação global em tempo real, alô, internet das coisas. Outra coisa que deveria ser padrão. Tem uma maneira que aqueles robôs que fazem ligação, eles se passam por outros números. E dá pra você identificar, tem um protocolo que você identifica se ele tá alterando ou não o seu número, se fazendo passar por outra pessoa. E aí você bloqueia esse tipo de ligação. Isso lá nos Estados Unidos, agora a Verizon vai ter acesso liberado para os seus assinantes. Devia chegar isso aqui no Brasil também. Falando de Brasil, tivemos mais de 400 mil produtos da JBL que foram apreendidos, que eram falsificados. Tem uma modinha de JBL no Brasil, né? E acaba, né? Não tem jeito, atraindo a pirataria. A grande chave para você saber se o produto é falsificado ou não é ver pelo preço, né? Tem que estar um preço de mercado. Talvez você até consiga um preço mais baratinho, mas ainda assim vai ser um preço padrão, digamos, Estados Unidos. Se você tá conseguindo um preço mais baixo do que isso, não precisa nem ter dúvida. A Apple, ela publicou 4 vídeos mostrando o potencial do iPad Pro, inclusive para podcast, usando o aplicativo Anchor. Você faz tudo dentro dele. Falou também de apresentação, de você go paperless, uma vida sem papel, fazendo anotações, fazer o design da sua casa, né, decoração da sua casa, ver se fazer as medições com realidade aumentada, ver se o móvel cabe ali naquele espacinho. Eu vou deixar o vídeo do podcast para você fazer o seu próprio podcast no iPad Pro aqui nas notas do episódio, para você dar uma espiada e você ver como é arrastado, como é sofrido. O básico tá ali. Você conecta um microfone USB-C, faz a sua gravação, ok, legal. Isso aí, né, de novo, a gente já tinha. Não tem nada específico do iPad Pro. O USB-C tá, mas você tinha o adaptador antes. Até o USB-A com o Camera Connect Kit. Aí você faz a gravação, edita. Quer colocar uma trilha, ele até sugere, você pode compor a sua trilha no GarageBand, né? Aí tecladinho ali de, sei lá, tem 1/8, né? Vai, arrasta para dentro do projeto. Na hora que você tá gravando, você visualiza a sua pauta lado a lado. As ferramentas estão ali, ok. Só que falta aquilo que eu falo, é o azeite. É como se você fosse um marceneiro e só tivesse, sei lá, lixa, formão, sei lá, que outras ferramentas. Você não tem uma furadeira, você não tem aquelas lixadeiras de furadeira que lixam e fazem tudo muito mais rápido. A gente pode assumir um paralelo que o iPad é um baita carrão, é uma Ferrari, um Porsche, sei lá. O problema é que hoje a gente tá vivendo a era dos carros autônomos elétricos, né? E ainda que seja um carro mega possante, ainda não tá azeitado para essa nova era. Destaque que o vídeo, ele foi todo feito no iPad. Foi gravado no iPad, editado no iPad, tudo no iPad, segundo a Apple. Outro vídeo que ela divulgou foi no iPhone, Shot on iPhone. Usaram aquele Osmo Mobile 2, o gimbal, e fala de um adolescente de 17 anos de Samoa. E Samoa tem uma tradição de produzir jogadores de futebol americano. É uma localidade que produz mais do que 50 vezes que qualquer outra cidade. Eu vou deixar o link do vídeo aqui também nas notas do episódio. Foxconn, em função da redução da demanda de iPhone, cortando 50 mil postos de trabalho. A Apple tá voltando a vender o iPhone SE. Na verdade, não é uma volta propriamente tal. Tá queimando os estoques. Aqui guardadinho na gaveta. Vamos queimar esses estoques. Abriu a possibilidade de venda, já esgotaram. Tava saindo de entrada $250, o 32 GB. Lembrando que o SE é de 2016, março de 2016. Então, virando quase 3 anos. Na briga Apple versus Qualcomm, não foi uma questão financeira. O que a Apple queria era acesso ao software da Qualcomm para fazer algumas personalizações. A Qualcomm falou, não vai ter acesso aqui ao meu software não, porque propriedade intelectual, não quero te dar o acesso. Vai que dá algum ruim, vaza alguma coisa, aí eu tô lascado. Obviamente que a Apple gostaria de fazer personalizações. Tem aquele papinho de que a Apple estaria fazendo mau uso do código, estaria pegando esse código e repassando para Intel. Óbvio que você acaba ganhando know-how, ganhando expertise e passa essa expertise para outras empresas. O teu fornecedor é Intel. Intel, que tal fazer assim, ó? Notei
notei aqui, trabalhando com a Qualcomm, eu notei aqui que se você fizer assim, você tem uma chance de sucesso maior. Né? O que você acha? Agora, tem um relógio, eu não sei como é que eu chamo esse relógio. É um Apple Watch mecânico, mas só tem a tela preta. Na verdade, tem um buraco na tela preta, não tem ponteiro, você não sabe, você não consegue ver as horas nesse relógio. Tem só o movimento, você consegue ver o movimento. Ele é automático, então, pela ação da gravidade, ele dá a corda automaticamente. Você tem a coroa, que não é a coroa digital, né? Mas você tem a coroa que você puxa e você define a hora. Você vê a marcação na própria coroa, você define a hora. E a partir dali, você só tem uma tela preta. Custa $350 mil, já vendeu uma unidade e você não consegue ver a hora. Te avisa a hora por bips, né? Parece até... Lembra daqueles relógios antigos que avisavam o bip a cada meia hora, uma hora? Pois é, tem uma câmera de ressonância pro bip ser mais alto. Ok, é uma obra de arte, ok, é um questionamento. Poxa, será que a gente não tá muito notificação hoje em dia? Mas, né, bem assim. De câmeras, agora os dois tops são da Huawei, lá no topo da DxOMark, que é o Huawei Mate 20 Pro e o P20 Pro, ambos empatadinhos. De Microsoft, ela falou, né, agora, no final do ano, morre de vez o Windows Phone, então falou, galera, começar aí a usar o iOS, começar aí a usar o Android. E aí eu lembro, né, às vezes vem um relance. Eu tava lembrando, a Intel que tinha o Will.i.am como era CEO de inovação, de futuro. A Motorola tinha o Steve Jobs, né, o Ashton Kutcher, muitas dessas celebridades têm sim iniciativas de tecnologia, mas ficou uma coisa meio influencer. E aí nessa de Microsoft eu tava lembrando do SwiftKey, que é da Microsoft. Até foi atualizado, tá mais rápido, né? Saiu uma atualização agora. E o que a Microsoft agora vai fazer com o SwiftKey? Falei semana passada, né, que a Cortana tava saindo da barra de busca, mas segundo o seu Satya Nadella, a Cortana não morreu. Ele quer colocar a Cortana no Alexa, no Google Assistente, mas parece que deu uma escorregada mesmo a Cortana. Aquela atualização de novembro do Windows 10 tá saindo pra galera, mais gente recebendo a atualização. O Facebook tá liberando também a atualização do Messenger, um novo layout para mais usuários. O Facebook também estaria testando o LOL, que é um aplicativo para adolescentes. Lembra do Vine, aqueles videozinhos curtos? É como se fosse esses videozinhos curtos, mas com GIFs animados, videozinhos de animais, de pegadinhas, mirando no público adolescente. Não se sabe ainda se vai ser um aplicativo à parte, em separado, ou uma aba dentro do Facebook. E para finalizar, registrar mais umas coisinhas. Netflix, ela não fala muito da sua audiência. Revelou que 40 milhões de pessoas na primeira semana, ou contas, na verdade, tinham assistido ao Bird Box. O conceito de assistir para a Netflix é você assistir pelo menos 70%. Também falou que a You, Você e outra série Sex Education chegou aos mesmos 40 milhões. O Bird Box agora tá em 80 milhões. Netflix tem aí coisa de 150 milhões de assinantes. A efeito de comparação, série hoje mais popular nos Estados Unidos, tá virando 20 milhões de espectadores por episódio. Netflix tá virando o dobro, ok? Netflix é mundial, série aí, né, só nos Estados Unidos, mas ainda assim é o dobro, né? Netflix se firmando como uma TV. Engraçado que ela falou que ela não teme a TV, o cinema propriamente tal, não teme a HBO, ela teme a sua concorrência, são os games, é o Fortnite. Talvez a gente possa colocar isso como frase de efeito, mas acho que revela muito o que a Netflix quer fazer, se tornar tão atrativa quanto um jogo, quanto um videogame, se caracterizar como, de fato, sim, uma plataforma de entretenimento. Crackle, aqui no Brasil, da Sony, na América Latina, vai ser descontinuado em abril, dia 30 de abril, encerram as atividades. Próximo final de semana, em Porto Alegre, na Orla, vai ter aquele evento de Pokémon GO, vai ter câmera monitorando, quem é da região e curte Pokémon. Eu, dia 20, não vi muita, né, nesse domingo, movimentação a respeito da greve de Uber. Vou dar uma olhada, depois eu comento com vocês. E para finalizar, registrar que a Amazon tá com a AWS Backup, uma solução de backup para AWS, né? O RDS, o EBS, o DynamoDB, o FS, parte de storage. Não é um backup para você usar na sua casa, mas um backup para você que tem a sua solução de nuvem dentro da AWS. E assim, falando demais, porque eu não quero voltar para casa, porque tá sem luz, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, você sabe, amanhã, terça-feira. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Quacatec está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse quacatec.com.br. Assine o podcast.